Vai começar, hein, Thiagão? Deixa eu ver. Vai lá, toca aí, vambora. Olá, senhores, vamos nos preparando para a nossa transmissão ao vivo nessa quarta-feira. Estou junto aqui com o nosso amigo Thiago, também consultor técnico do Grupo Forta. Mais uma noite, Thiago. Vamos esperar todo Opa, mundo se organizar. vamos, cara, vamos lá. Organizando aí, né? Tem mais uma live, né, Abílio? Mais uma Tá vendo? live. O pessoal tem gostado bastante desse nosso encontro, desse nosso bate-papo aí. E da última vez também, né? A gente teve alguns problemas, questão da internet, e o dia não estava tão propício, né? Mas, cara, hoje esperamos que dê tudo certo aí, né? Nessa Pessoal, quarta-feira, estou junto aqui conosco. Exato. Agora estamos mais equipados aqui na nossa transmissão. Nos preparamos aqui e vamos retomar o assunto da semana passada, que era as orientações aí sobre o uso do equipamento X431 Pro. exatamente. Semana passada a gente conseguiu ver vários questionamentos aí, pessoal com bastante dúvidas aí, pessoal com um grande interesse, né, grande procura sobre o equipamento. Então, cara, foi bem legal. Acho que hoje tem tudo para dar certo aí, né, nessa live aí que a gente possa esclarecer para o pessoal aí, legal, hein? Não, com certeza, Tiagão. Esperando o pessoal se conectar, a gente dá início aqui nas orientações. Semana passada a gente tivemos bastante participação, perguntas assim sobre a aplicação do produto, né? Sobre as funções, os recursos online, é, as funções especiais. Então, acredito que hoje também seja um dia que venha bastante pergunta, e a gente consiga esclarecer todo o funcionamento do equipamento. Ah, legal, cara. Não, hoje vai ser bacana. Pode deixar que esperar o pessoal entrar aí, começar a participar aí, a gente já começa a explicar um pouco, né, de quem nós somos, né? Tentar levar um pouco da ideia da Porta com a parceria da Launch do Brasil aí Sim, e explicar ali, falar um pouco mais sobre essa tecnologia que vem dominando o mercado do ramo automotivo aí. sim, sim. O X431 Pro, o nosso equipamento que é líder de venda, né? É um dos equipamentos mais vendidos a nível mundo. Passar as informações, todo o procedimento, o que acompanha no produto, o que ele tem de recursos, né? Passar um pouquinho sobre a operação. Dando boa noite aí pro André Gonçalves. Boa noite, André. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Ele comentando ali que está com interesse em adquirir o X431 Pro. Então hoje a gente vai tirar as dúvidas aí, André. Você vai ver um pouquinho do funcionamento aí do produto. Ah, legal. Bacana, bacana. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que está entrando aí também. Hoje nós deixamos o telefone para contato no rodapé. Ali, se vocês. Ali o nosso Ah, telefone para ah, contato. exato, cara, exato. A gente está aí com esse contato ali já para o pessoal aí posteriormente também. Tá ligando para ficar alguma dúvida para trás ali. Se tiver algum questionamento técnico também, pode chamar a gente no telefone ali. Nós temos o televendas, nós temos a parte de suporte técnico. Pode ter certeza que você vai ser bem atendido ali. Não, com certeza. Só aguardar mais uns minutinhos, aí a gente já está início aqui a nossa transmissão. Vamos começar a explicar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Explicar um pouquinho sobre o grupo, né, Thiago? Quem é que está por trás aqui Sim, da marca Launch aqui no Brasil. Aí damos início toda a nossa orientação. bacana, bacana. Vamos lá, rapaziada. Vamos entrando aí, vamos conhecer um pouco mais sobre os produtos. Nas próximas semanas nós já vamos também, estamos trabalhando, estamos desenvolvendo mais material também para falar um pouco mais sobre os outros produtos também, né? Nós temos hoje o PED 3, o X431 PED 5, que é o lançamento que nós fizemos esse ano, né? Uma ferramenta também excelente. E nós temos também toda a parte de testadores de bateria, os analisadores de teste de bateria, né, Abílio? Porque ele Sim, faz
N funções, não só simplesmente testa a bateria, né? Igual algumas coisas que vêm pintando muitas dúvidas aí também, a parte de carros com start-stop, as baterias da GM. Então, tudo isso também a gente vai estar falando nas próximas lives, né? E também as máquinas de troca de fluido de transmissão, né? Então, as ATF aí são sensação no mercado aí. A gente está fazendo as lives, né? Programando já para os próximos dias, para levar mais informações para vocês aí. Isso mesmo, Thiago. Como você comentou, a gente tem uma linha de produtos grandes. Temos agora a tradição de toda quarta-feira ter uma transmissão ao vivo, passando informações sobre os nossos equipamentos, sobre os produtos, tirando esse bate-papo técnico, né? Mostrando sobre os equipamentos. Agora tem mais uma turminha chegando aí, tá o André nos acompanhando desde o início, o Sidney Unha. Então vamos dar início aí, Thiagão, explicando um pouquinho sobre quem é que está por trás, né, da Launch. Eu vou passar a palavra para você poder comentar um pouquinho aí sobre quem está por trás, e na sequência a gente ir para o que interessa, que é a parte do scanner, né? Toda a operação do scanner. Beleza, cara, bacana. Vamos lá então. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí. Mais uma vez agradeço, né, em nome do Grupo Forta, né, a divisão Forta Tech, agradeço o tempo de vocês aí, a participação. Creio que esse conteúdo seja válido. Hoje em dia, né, nós trabalhamos com a linha automotiva. Nós entendemos que hoje a falta de informação, muitas vezes a tecnologia não acompanhou, o raciocínio não acompanhou a tecnologia, e nós estamos aqui justamente para tentar desmistificar isso aí, né? Trazer muita informação, trazer novidades, ferramentas de ponta, né? Para que você possa estar cada vez mais municiado dentro da sua oficina mecânica, auto center, né? Rede de pneus, enfim, todos os segmentos aí que dependem hoje de um diagnóstico. O Grupo Forta é um grupo de Santa Catarina, né, onde já existe há mais de 75 anos. O ramo principal do grupo sempre foi importação. Dentro desse grupo existem algumas divisões, né? Hoje, em Santa Catarina, tem a divisão Forta Comercial, né, que faz toda a parte de distribuição de fluidos Motul, né? Tem também algumas outras empresas agregadas a isso, né? Tem empresas de redistribuição do supermercado, né? Então, chamado Grupo Meyer, que hoje já está praticamente na sua terceira geração, né? Encaminhando para a sua terceira geração. Então, dentro desse grupo existem algumas divisões, né? Sim. Nós somos a divisão Tech, né? A tecnologia de equipamentos, né? Então, desenvolvido e também alienado ao ramo automotivo. Então, nós temos essa parceria com a Launch, né? Isso já caminhando aí para o 4º ano consecutivo. Graças a Deus é uma parceria que deu muito certo desde o início, né, Abílio? Sim. E começamos a desenvolver um trabalho, um excelente trabalho, né? Na parte de divulgação, tentar também tirar muito mito que teve no passado, né? Então, com a Forta, nós temos o contrato, né? Nosso contrato, a nossa homologação com a marca. Nós somos autorizados no Brasil. Então... Com contrato de exclusividade, hoje, né? Dando um ênfase. Exato. O contrato de exclusividade é uma coisa muito importante você tocar nesse assunto, porque justamente é o que nos traz até aqui hoje, né? Poder vestir a camisa, visitar uma oficina mecânica, né? E também falar em nome da Launch, né? A Launch, todo mundo hoje, quem trabalha no ramo automotivo, já deve ter ouvido falar ou conhece algum outro produto, né? Sim. A Launch é a maior desenvolvedora de softwares, né? No segmento diagnóstico do mundo, né? Então, hoje nós temos a empresa, a Launch, né? Ela é desenvolvida na China, né? Toda a parte de desenvolvimento de softwares, mas tem espalhados por vários países, né? Uma sede dessa grande indústria, né? Hoje nós podemos contar aí com 800 engenheiros, né? Trabalhamos com praticamente 800 engenheiros a nível mundial. Então, isso é uma tecnologia que ela
vai acompanhando, né, conforme o ciclo vem acontecendo. Então, vamos falar um pouco também da Launch, né, do grande staff, né, que nos traz por trás disso aí, e é justamente por isso que nós estamos aqui. Não, Então, vale muito a pena frisar nisso aí, Abílio, porque hoje nós estamos praticamente em 80%, né, dos países, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma tecnologia alemã, nós temos uma tecnologia americana, nós sim. temos uma tecnologia latina que seja, né? Mas o equipamento ele é desenvolvido, né? E justamente para trazer essa grande Cobertura, né? unificação, né? Isso. É verdade. Então, passando um pouquinho sobre a marca, né, Launch, né? A Launch é uma empresa chinesa conhecida a nível mundo pela excelência na qualidade dos seus scanners e outros produtos do segmento automotivo. Então, dando um ênfase aí para o segmento undercar, com seus elevadores, mesa alinhadora, a parte também de máquinas de limpeza de bico, estações de ar condicionado, né? Analisadores de bateria. Então a Launch é conhecida a nível mundo pela qualidade dos seus produtos. E na parte do scanner, que é o nosso principal bate-papo de hoje, a Launch ela é líder mundial no segmento de diagnóstico automotivo, onde ela tem assim um volume de vendas grande e o software de cobertura da Launch ele é uma cobertura abrangente. O que eu quero dizer com isso? Como o Thiago citou, ela tem uma estrutura de engenharia hoje que é composta por aproximadamente aí 800 engenheiros. Então ela faz um desenvolvimento a nível global e sempre tendo como objetivo desenvolver o software de diagnóstico do equipamento semelhante ao original da marca. Então isso faz com que o produto ele saia com uma cobertura que atenda às nossas necessidades e principalmente naqueles pontos que são os ajustes e resets, que é normalmente quando você tem uma dificuldade nos scanners comuns, né, ou tradicionais do mercado. Então o foco de desenvolvimento é sempre em cima ou sempre com referência no scanner original, nos veículos recém-lançados no mercado, que é um movimento que é o oposto quando a gente compara algumas marcas tradicionais, que vão ter um foco ali, tem uma estrutura de engenharia menor, né, trabalham com um foco para veículos já fora da garantia, que já tem um tempo no mercado. Então o Launch ele começa a ganhar espaço pelo foco de desenvolvimento e a quantidade de sistemas atendidos. Então hoje toda a nossa conversa a gente vai logo trabalhar aqui em cima do produto, né? Vocês vão poder visualizar a tela do equipamento, acompanhar toda a explicação sobre a operação do aparelho. Show, bacana, Billy, tranquilo, cara. Acho que é isso aí mesmo. Vamos tentar levar nesse caminho aí, né? Apresentar para o pessoal aí tudo de um pouco o scanner faz, né? Os benefícios, né? Que ele traz hoje para dentro da oficina. Aquilo que você falou ali é muito interessante porque ele agrega funções, né? Ele agrega funções, então ele vai sempre estar complementando aquilo que você já tem, né? Muitas vezes, não é porque eu tenho um scanner, que eu já tenho 2 scanners, que eu vou parar de investir, né? Isso aí é um segmento que não para, né? Isso é uma via de mão dupla, né? E constante manopla ali, né? Exato, exatamente. Bom, então, Thiago, agora para ficar mais dinâmico com todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a nossa tela, vou mostrar aqui para todo mundo consiga também ir acompanhando. Então a gente vai ficar com a telinha dividida e vamos dividir a tela aqui junto com a estrela da noite, que é o X431 Pro. Então vocês vão acompanhar aí durante a transmissão agora. Teremos aí o X431 Pro de companheiro. E eu vou explicar um pouco sobre como funciona o aparelho, como é o comportamento dele, o que ele tem de função, quais são os recursos, a aplicação. E o Thiago vai me dando uma força aí, acompanhando todos os comentários, e a gente vai batendo um papo aí sobre todas as curiosidades desse produto, né? Tudo que envolve as funções desse equipamento. Então, vocês estão acompanhando aí do lado a tela inicial do X431 Pro.
Então, apresentando para vocês, o X431 Pro, ele é um conjunto composto por o scanner, que é um tablet de 8 polegadas, que vem com um sistema operacional Android, um processador de 1.7 GHz, vem com 32 GB de memória interna. Ele tem uma cobertura para 110 montadoras, que é uma cobertura a nível global. Ele vem com 3 anos de atualização gratuita nesse equipamento. É um ponto que é importante. Além do produto, ele vem com a interface de comunicação via Bluetooth, então toda a comunicação com o software, com o carro, é sem fio e consegue fazer essa comunicação até uma distância de 15 metros. Então isso é um ponto importante. Lembrando os velhos tempos, né, Thiago? A gente tinha os equipamentos ali que você tinha um conjunto de cabo, né? Então você tinha que ficar ali dentro do veículo, no banco do motorista ali conectado na tomada de diagnóstico, e acabava perdendo um pouquinho de liberdade em poder se movimentar, fazer alguns testes e acompanhar. Então a comunicação Bluetooth é um ponto positivo. Você tem a liberdade de poder se movimentar durante o diagnóstico. E ele acompanha uma maleta de transporte com um conjunto com 22 adaptadores, que atende toda a frota de veículos antigos, né? Então, mostrando um pouquinho, explicando um pouquinho aqui da parte da tela inicial do equipamento, tá? Todos vocês estão vendo o produto X431 Pro, a versão 3.0. A tela inicial, ela vai ter a opção ali do diagnóstico inteligente. Eu vou ter a opção do diagnóstico local, as funções do ADAS, o histórico diagnóstico. Aqui é uma novidade, a função do ADAS, eu vou explicar para vocês. É uma novidade da atualização dessa semana. Eu tenho ali as atualizações de software, o menu de reset e diagnóstico remoto. Como é o comportamento do produto? Vocês estão vendo ali a opção do diagnóstico inteligente. O diagnóstico inteligente, ele vai habilitar para todos nós aqui a opção aqui de buscar o carro de forma automática. Então ele vai buscar aqui as informações do carro. Então conectei na tomada de diagnóstico, ele busca o número de chassi do veículo e na sequência ele já decifra, já identifica quem é a montadora, quem é o modelo do carro, o ano do veículo, a motorização, tudo isso de forma automática. Então isso é um ponto importante aí do equipamento. Deixa eu só acompanhar aqui a tela. O Thiago lembrou aqui, eu estou movimentando aqui e não mudou a tela, então vocês não estão acompanhando aí. Então deixa eu fazer uma correção aqui no sistema. Volta aí, isso, meus amigos. O pessoal não rodou a tela ali. Isso, deixa eu retornar aqui para a nossa telinha. Lembrando também, pessoal, que hoje nós estamos no Facebook, né, Vídeo? Isso mesmo. Transmitindo a live através do Facebook, né? Nas vezes anteriores nós transmitimos ela através do Instagram e hoje nós estamos fazendo pelo Facebook, né? Provavelmente nós vamos passar isso aí, gerando mais material. Nós vamos também divulgar o nosso canal no YouTube, nós vamos fazer várias coisas legais aí. Se vocês quiserem ficar acompanhando a gente aí, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? E vocês vão estar sempre se policiando aí, se monitorando de informações. Isso, agora sim, Thiago, a gente está com a tela exposta aí para todo mundo. Teve uma falha técnica aqui na hora de mudar a tela, então vamos lá. Como eu estava passando, o equipamento ele tem uma cobertura para mais de 100 montadoras, para ser mais exato, 100 montadoras, 100 marcas. E eu tinha explicado para vocês que a tela inicial do X431 Pro, ele vai ter essa característica agora que vocês estão vendo, esse layout. Então nesse layout, você já tem ali a opção de busca automática do carro, que é a opção do diagnóstico inteligente. Na sequência vocês vão ter o diagnóstico local, que eu vou explicar que seria uma seleção prévia do que uma seleção manual da montadora, do modelo do carro. Eu tenho uma novidade que vem na atualização dessa semana, que é a função ADAS aqui na plataforma X431 Pro. O histórico de diagnóstico, a atualização do software, o menu de reset, o diagnóstico remoto. Então eu vou explicar para vocês cada uma dessas telas. Iniciando aqui,
vocês estão visualizando a opção do diagnóstico inteligente. O diagnóstico inteligente, ele vai acessar o carro de forma automática. Então você vai conectar a interface ao carro, ele vai reconhecer o número de chassis do veículo, e reconhecendo o número de chassis, ele vai decifrar esse número de chassis, identificando a montadora, o modelo do carro, o ano e o número de chassis completo. Então é uma função que ele faz a busca automática do carro. Então ele reconhece o veículo de forma automática. Então isso já facilita no dia a dia da oficina. Um outro ponto importante aqui do diagnóstico inteligente, vocês podem visualizar que ele tem um símbolozinho de uma nuvem. Então esse símbolozinho de nuvem, ele representa que o diagnóstico ele fica salvo no servidor, na internet. Então o diagnóstico feito com o equipamento da Launch, um exemplo, eu estou aqui em São Paulo, estou fazendo o diagnóstico de uma BMW, uma 320i, um exemplo, e eu fiz o diagnóstico usando aqui o equipamento da Launch. O cliente saiu da oficina, foi fazer uma viagem para Curitiba, passou lá na oficina do nosso amigo Thiago. Então o Thiago conectou o scanner dele e entrou aqui no diagnóstico inteligente. Existe uma função que chama relatório, o histórico de diagnóstico. Então quando ele clica ali no histórico, no registro, o título correto que apresenta ali é o registro, o Thiago ele consegue buscar aqui no dia 2, às 19 horas, na oficina do Abílio, foi feito um diagnóstico, o carro estava apresentando ali uma falha na sonda lambda, ele consegue visualizar ali quais foram os ajustes que eu fiz, todos os procedimentos que foram realizados com o scanner. Então é uma função que ele registra e compartilha um banco de dados entre os sistemas da Launch. Então eu consigo verificar o diagnóstico da própria oficina, eu consigo verificar diagnósticos que foram feitos por outras oficinas que utilizaram o equipamento da Launch. Então é uma função já atendendo aí algumas demandas de tecnologia. Hoje a gente trabalha aí com o celular, a gente salva arquivos na nuvem, compartilha para salvar esse diagnóstico. A gente tem essa função disponível aqui no X431 Pro no diagnóstico inteligente. Na próxima tela aqui, eu vou ter a opção do diagnóstico local. Então, o diagnóstico inteligente ele faz a busca automática do carro. No diagnóstico local, eu clicando aqui na opção, ele vai habilitar para mim uma tela onde eu vou ter disponível a relação com todas as montadoras. Aí vocês podem acompanhar. Na primeira tela ele vai te dar a opção todos, onde ele vai apresentar aqui uma lista organizada por ordem alfabética, o título de todas as montadoras que o produto atende. Aí eu vou aproveitar aqui esse momento que a gente está visualizando aqui as montadoras para explicar que o produto ele vai ter uma cobertura que vai abranger os veículos de passeio, então ele atende a linha leve, atende os modelos utilitários, então picapes e vans, dando como exemplo aí Hilux, S10, Sprinter, Ducato, Master, Iveco Daily. Então isso faz parte da cobertura do veículo. A linha diesel leve com alimentação 12 volts, então a linha diesel leve, e ele também tem a cobertura para supercarros. Então vocês podem verificar aqui que ele aparece cobertura aqui para Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Jaguar. Então ele, dentro da liberação do produto, ele vai ter a linha leve, utilitária e supercarros. Tudo isso em uma única licença. Junto aqui com o produto, nessa tela aqui de busca manual, então vou pegar como exemplo aqui, se a gente fizer um acesso, vamos supor que eu estou aqui na oficina com um veículo da BMW, eu quero fazer o diagnóstico nesse carro, eu clico aqui na montadora BMW, ele vai habilitar a tela para mim, mostrando a versão do software. Ele apresenta aqui na tela inicial o que aconteceu, o que teve de lançamento nas últimas atualizações. Então ele sempre apresenta um relatório aqui nessa tela inicial, e eu quero acessar o carro, eu vou clicar aqui na opção confirmar. Eu vou clicar no confirmar, ele vai gerar um erro aqui porque eu não estou conectado ao carro, mas se eu tivesse conectado ao carro, ele ia carregar aqui, reconhecer a interface via Bluetooth, e na sequência ele iniciaria todos os comandos com o carro. Eu vou fazer um passo a passo aqui mostrando o modo de demonstração, como opera o equipamento, como se dá todas as funções. Vou aguardar aqui um pouquinho, ele vai gerar o erro, a gente já retorna na tela inicial. Esse é um ponto, Thiago,
estou mostrando aqui, explicando um pouquinho da cobertura do produto, né? Aqui ele deu o errinho aqui na conexão via Bluetooth. Eu vou clicar em cancelar e vou voltar aqui na telinha inicial. Aqui na cobertura, né, Thiago, é um ponto que é importante a gente passar. O produto ele tem uma cobertura para carros nacionais, para carros importados, né? Para a frota de importados, ele vai atender dos modelos mais antigos até os mais recém-lançados no mercado. E é sempre importante a gente passar a informação, né, Thiago, que para a frota nacional, esse produto ele vai ter uma cobertura que é compatível com o mercado brasileiro de 2010 em diante. Aí sempre vai vir aquela pergunta, né? Mas, Abílio, só de 2010 em diante, né? Não atende carros mais antigos? Ele atende, mas nós temos que lembrar que a frota brasileira é uma frota muito específica. O que isso significa, né? É a única frota no mundo que trabalha com veículos a álcool, trabalha com veículos flex. E no passado, quando recebia algum modelo de veículo importado, o veículo ele sofria uma série de alterações nas suas configurações para se adequar ao mercado brasileiro. Então isso faz com que os veículos abaixo de 2010 tenham particularidades eletrônicas que são exclusivas do mercado. A Launch ela ingressou, vamos colocar assim, na metade do início dos anos 2000, né? Meados de 2005, 2006. Então pode ser que tenha veículos mais antigos que não tenham uma determinada função ou façam um ajuste específico. Mas de 2010 em diante ele já se torna compatível com a frota brasileira e a gente vai conseguir ter uma cobertura que atenda a todas as necessidades da oficina. Exatamente, Abílio. Exatamente, é isso aí. Esse é um dos principais pontos, acredito, na minha opinião, um dos principais pontos que faz a diferença nas características do Launch, né? O que acontece hoje, né? Então, até hoje, você citou aí o exemplo, por exemplo, que os carros sofrem alterações, né? Então, nós chamamos de tropicalização, né? Exato. Os veículos sofrem vários ajustes, várias adaptações para poder funcionar e rodar aqui no Brasil. A diferença de temperatura, ou até mesmo o tipo de combustível, né? O combustível utilizado, isso daí geram essas alterações. Então, isso é uma regra que a gente está passando aqui que serve para qualquer produto importado, né? O produto importado ele vai ter essas características que alguns carros nacionais pode ser que ele não tenha acesso devido a essas alterações de software, aonde os equipamentos do mercado nacional vão atender com mais facilidade, porque já é natural do desenvolvimento desses produtos nacionais. Então, dando sequência aqui, nessa mesma tela do diagnóstico local, eu mostrei para vocês que basta eu selecionar a montadora, eu já tenho acesso ao sistema, eu já consigo fazer todos os procedimentos. Ele também te dá algumas formas de simplificar a busca da montadora. Então, ao invés de eu, por exemplo, vou acessar a Volkswagen, ao invés de rolar a tela até o finalzinho, eu posso vir aqui na opção, aqui na divisão Europa, Europeu. Aí ele vai me apresentar todas as montadoras europeias e eu vou fazer a seleção da montadora. Ou eu ainda tenho a opção aqui de clicar no campo na parte de cima, digito o nome da montadora, vou dar um exemplo aqui, Volvo. Digitei aqui o nome Volvo, ele já faz um filtro e apresenta somente a montadora Volvo. Então ele tem essas formas, esses atalhos para facilitar a navegação, a localização do veículo, do sistema. Filho, acho que cabe a pergunta do André aí nesse circuito que você está tocando aí. O André ele pergunta onde que conecta o cabo OBD em cada carro? Isso, uma boa pergunta do André. A conexão dos adaptadores, elas vão seguir tem um padrão. Então, o que eu diria para vocês, no início, quando a gente começou com o sistema de injeção eletrônica ou eletrônica marcada nos carros, na década de 90, a gente tinha a tomada de diagnóstico em várias posições do carro. Então, os veículos dos anos 90, vamos colocar assim, né, a frota mais antiga, você poderia ter a tomada de diagnóstico ali no cofre do motor, você poderia ter a tomada de diagnóstico no painel, na parte do lado do passageiro, ou localizada no console central do veículo,
ou do lado do motorista, ali próximo da caixa de fusíveis, abaixo do painel. Então eram algumas posições debaixo da alavanca do freio de mão. A gente começou a ter algumas normativas que foram padronizando o formato da tomada de diagnóstico e a localização dessa tomada no veículo. Então hoje, via de regra, se a gente pegar a frota aí, a frota nacional 2008 em diante e a frota importada, se a gente pegar de 2000 em diante, a tomada de diagnóstico ela sempre está localizada do lado do motorista, então no habitáculo do motorista, sempre abaixo do painel. Então você pode ter ela ali próximo da caixa de fusíveis, você pode estar ali próximo da coluna de direção. Alguns modelos, com exceção ali a francesa, você ainda pega os modelos da linha C4, que você tem a tomada de diagnóstico ali no console central, debaixo ali do porta-objetos, mas sempre ao lado do motorista, é a tomada de diagnóstico do carro, seguindo o padrão OBD. Então algumas dicas aí que tem para conexão. E a frota antiga, por exemplo, assim, a linha BMW, anos 90, tomada de diagnóstico ali no cofre do motor. Se você pegar, por exemplo, a linha Honda, vai ter o conector ficar do lado do passageiro ali debaixo do painel. Então cada montadora nos anos 90 tinha uma posição diferente para a tomada de diagnóstico. Show, legal, Abílio, bacana, cara, ficou bem explicado, ficou bem claro aí, acredito que o pessoal, isso aí ele obedece um padrão mesmo, né, ele tem algumas coisas assim, mas é um ponto importante você falar também, que na sequência vai ter a apresentação da maleta também. Isso mesmo. O pessoal vai conseguir isso. Aí nós vamos falar também dos adaptadores antigos ali, né? Coisas que tem também, que é um padrão launch, né? É um padrão também que pode estar Sim. É um padrão de qualidade aí. O padrão de qualidade, não, certinho. A gente vai comentar, vai mostrar todo o que acompanha no kit. Aqui ainda sobre o software, a gente fez o diagnóstico ali local e já passando aqui, a gente tem uma novidade, que é uma atualização que vem nessa semana, e todo mundo que tem o produto aí na versão 3.0 já recebeu também, que ele habilitou aqui o comando do menu do ADAS. O ADAS, para quem ainda não está familiarizado, não tem um conhecimento sobre, o ADAS é um sistema de assistência ao condutor. Então hoje você tem alguns sistemas que podem ser aplicados no carro, que seria uma introdução a um sistema autônomo, onde o carro praticamente dirige sozinho, né? E nesse menu ADAS ele vai habilitar algumas calibrações. Então você tem ali, por exemplo, a calibração dos radares dianteiro, da câmera frontal do carro, calibração dos sensores de ponto cego, câmera 360 graus. Então todos os serviços que você tem de auxílio ao condutor, Park Assist. Então o Park Assist é o assistente de estacionamento. Aí você tem um assistente de frenagem, que é aquela situação quando o carro da frente, um obstáculo na frente do veículo, ele aciona a frenagem de emergência, freia o carro bruscamente para evitar uma colisão. Então a câmera dianteira, que vai monitorar faixa e objetos para manter o carro no percurso. O sensor de ponto cego, que ele indica que tem um objeto, um veículo ali na lateral do carro naquele momento que você vai fazer a troca de faixa. Então ele dá um alerta ali no retrovisor ou num ponto que tenha visibilidade ali para o motorista, indicando que tem um objeto. As câmeras 360 graus, né, que hoje vem em aplicação em massa nos carros intermediários, né, e os carros premiums. E então aqui eu vou ter um atalho que ele vai habilitar as funções para realizar esses procedimentos ou acessar os módulos para calibração. Depois nós teremos uma live, uma nova transmissão ao vivo explicando um pouquinho melhor sobre essas funções, mas é um atalho que já tem disponível aqui no X431 Pro. Aqui na tela inicial nós temos também a opção do histórico de diagnóstico. Então no histórico de diagnóstico, eu clicando, eu vou ter disponível aqui todo carro que é feito o diagnóstico com o equipamento da Launch, ele registra um relatório, ele salva um relatório. Isso é um ponto muito bom do produto.
nós como reparadores, né, naquele momento em que o carro chega na oficina e tem uma falha, qual é o nosso primeiro impulso? Nós conectamos o equipamento ao carro, fazemos uma varredura, então uma leitura completa de todos os módulos que o carro tem e verificamos quais são as falhas presentes. Temos o costume de dar o comando de apagar falhas para verificar quais são as falhas que permaneceram no carro e quais foram as falhas que já foram sanadas, já foram corrigidas. Só que nesse momento a gente pode ter aquela infelicidade de verificar ali um código de falha, dar o comando de apagar, a falha apagar, o carro continuar falhando e não retornar o código de defeito. É aquele momento, Thiago, bate o desespero no mecânico, né? Onde eu anotei, eu esqueci de anotar, não bati a foto, que código era, qual era realmente a descrição, né? Se tinha alguma outra derivação. Então, nessa função do histórico diagnóstico, ele salva, a partir do momento que você conectou no carro, fez a varredura de todos os sistemas, o equipamento ele já salvou um relatório e a qualquer momento você consegue consultar. Então vocês estão vendo aí na tela o equipamento. Esse é o meu equipamento de demonstração que eu utilizo aqui em São Paulo. Então eu habilitei esse produto agora em janeiro de 2020. Então se eu buscar aqui o histórico de janeiro de 2020, eu vou pegar, por exemplo, aqui que eu fiz no dia 31 de janeiro de 2020 um Toyota. Então eu vou acessar aqui, eu já tenho acesso às informações aqui do aparelho, ó. Eu acessei um Toyota modelo 2007, o número de chassi do carro, a quilometragem do veículo, a motorização. Ele já me apresenta aqui quais eram as falhas que o carro tinha. Eu recordo, foi um treinamento que eu fiz na cidade de Barueri, em uma oficina, e esse daqui era um carro que era carro de leilão, né? Então era um carro que estava com bastante falhas e todas as falhas que o carro apresentava eu tenho aqui no registro. E a qualquer momento você consegue consultar esses relatórios. Você tem um comando ali de imprimir e ele também te dá um atalho para acessar o próprio carro. Então vamos supor que esse carro retornou aqui para a oficina. Eu consigo conectar minha interface, verificar esse relatório e nessa mesma tela eu já tenho o comando ali do acesso rápido, onde o equipamento já vai iniciar de forma automática a comunicação com o veículo. E para cada mês, né? E para cada mês que eu vou operando aqui o equipamento, ele vai criando pastas e arquivando aqui todos os diagnósticos. Então eu pego aqui os diagnósticos do mês de fevereiro. Vocês vão ver aí na tela bastante arquivo com o nome de demo, né? Que é um modo de demonstração do produto. Então às vezes chegava numa oficina, não tinha um carro para fazer uma demonstração, ou era uma reunião no escritório, então eu sempre acabava usando aqui o modo de demonstração, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês, para entenderem o funcionamento do aparelho. Ó, um exemplo aqui, diagnóstico na Iveco, os diagnósticos aqui do mês de abril. Vou pegar um exemplo aqui, ó, acessei um Hyundai i30, aqui já aparece todas as características perdão, Azira, ó, um Hyundai Azira 2010, as falhas que o carro tinha, ó, P051, circuito de controle do aquecedor de oxigênio. Então eu consigo fazer a leitura completa. Ele me dá o status aqui, ó, que era uma falha presente, a falha pendente ou falha passada, né? Então eu consigo ter todas essas informações aqui no menu do equipamento. Bola, Billy, bem legal essa explicação aí do histórico, né, de diagnóstico, uma coisa que às vezes pode salvar muito mecânico mesmo, porque hoje em dia o carro chega na oficina com problema, devido à quantidade de módulos, né, a quantidade de sistemas que o veículo possui. O cara pode virar a esquina, já aconteceu alguma outra coisa, acendeu uma luz, então tudo isso fica salvo, fica resguardado na própria nuvem do equipamento, para se acaso o cliente voltar, você justificar com ele que aquela avaria até então não tinha, né? E Sim. Apareceu, acontece, né? Exato. Mas os sistemas estão sujeitos a isso, né? Sim, sim. Então, são coisas que podem estar acontecendo no dia a dia. Aí você tem essa função dentro da ferramenta, né? Pode resguardar e te ajudar muito também no futuro, né? Exato, eu sempre brinco nos treinamentos, né, Thiago, com os clientes, que é um sistema de segurança para a oficina,
proprietário do carro e você vai mantendo um histórico de tudo que você está visualizando ali, né? Então é um relatório automático. Isso daqui eu acho que é uma função fenomenal aqui do produto. Eu vou aproveitar, Thiago, eu vi aqui que o Anderson Rodrigo ele fez uma pergunta assim: quantos sistemas tem liberados no launch oficial, no produto da launch oficial, e quantas opções de resets ele tem? Então, vou aproveitar porque era o próximo ícone que eu ia mostrar para todo mundo aqui. Então, explicando, o produto oficial da Launch ele tem uma cobertura hoje para 110 montadoras. Então, quando nós entramos aqui, ó, no menu de Store, de diagnóstico local, nós vamos ter disponível aqui uma grade com 110 montadoras. Isso é o que tem no produto oficial. Um outro ponto importante aqui no produto oficial, você pode ver que durante toda a tela de navegação ele aparece o título da montadora, aparece aqui, ó, diagnóstico by launch. Então ele tem a marca d'água que comprova que o produto é oficial. Então são algumas características para identificar aí sobre as funções originais. Agora, respondendo a outra parte da pergunta, que é sobre os resets. O produto oficial da Launch, ele traz na tela inicial um atalho que é chamado Reset. Esse atalho de Reset, ele é disponível, a Launch ela monitorou e foi criando uma lista com as funções mais acessadas no dia a dia. E ela criou um menu de acesso rápido, que é para facilitar a vida do reparador, né? Facilitar o nosso dia a dia. Por quê? Muitas vezes a gente recebe lá na oficina um veículo que precisa fazer uma função rápida, um ajuste rápido, né? Então eu preciso trocar uma pastilha de freio, precisa fazer uma troca de óleo e resetar a luz de troca de óleo. Eu fiz um alinhamento e preciso fazer o ajuste do ângulo de direção elétrica, substituir a bateria. Então, citando esses exemplos, né? Então eu necessito do scanner para fazer um ajuste rápido. Eu preciso só fazer ali, dar o comando de recolher a pinça do freio de mão eletrônico, resetar a mensagem de troca de óleo ou de aviso de manutenção. Então nesse menu de reset, na plataforma do X431 Pro, eu vou ter 11 funções de acesso rápido. Quais são essas funções? Eu tenho ali no Brake Reset a opção de recolher pinça de freio de mão eletrônico. No Oil Reset, fazer o reset de troca de óleo. O SAS Reset, fazer o ajuste de ângulo de direção. Eu vou ter na sequência o Battery Reset, que é fazer a programação de troca de bateria para os carros que têm alternador pilotado ou sistema de start-stop. Eu tenho o ABS Blend, que é a sangria do ABS. Então os carros, a linha popular é muito raro ter esse comando, mas a linha intermediária e premium, quando você vai fazer a manutenção do fluido do óleo, você precisa fazer uma sangria no sistema do ABS. Então você tem essa função. Você tem o Electro Turbo, que é o ajuste do corpo de borboleta. O TPMS, que é fazer a leitura, o monitoramento do sensor de pressão de pneu. Aí eu tenho um comando que acaba sendo específico para a linha utilitária, que é a regeneração do filtro de partícula, a regeneração do DPF. Então eu tenho disponível ela aqui. O Gearline, que são configurações para caixa de transição automática. O IMO, que dá o acesso à leitura do sistema de imobilizador. E a opção aqui do Injector, que é o ajuste ou a calibração, a apresentação, que é o nome que se dá aí no mercado no dia a dia, né? Ele vai me dar aqui a opção da apresentação do bico injetor, que vai ter uma aplicação para os carros com injeção direta e para os veículos utilitários diesel. Quando você substitui a unidade injetora, ela vem com um código de identificação que é necessário estar apresentando para o módulo de motor, para que eles tenham a referência da vazão do bico injetor e de como é o trabalho desse bico. Então, todos esses menus, essas opções que eu citei, no menu de reset, eu clico na opção, seleciono a montadora e ele executa de forma rápida e direta aquele comando que eu selecionei. Então é um menu de atalho para facilitar o dia a dia da oficina. Legal, Abílio, show de bola, cara. Pô, explicação bem legal aí, bem interessante, essa tela de diagnóstico rápido. Isso aí traz um curto tempo, um curto prazo, né? O pessoal fica mais dinâmico com a ferramenta. Acho interessante tocar nesses pontos aí.
porque isso são pontos frágeis, né? Se você pegar ali, existem algumas funções dentro da tela de reset, e, por exemplo, equipamentos nacionais, né, ou até mesmo alguns outros equipamentos não agregam essas funções, né? E a partir do momento que você tem uma ferramenta para recolher uma pinça de freio, né? São coisas que, por exemplo, pode gerar um desconforto. Se o cliente não tem o equipamento, ele vai tentar fazer alguma função lá manual ou algum procedimento que ele viu na internet ou que falaram para ele que dá certo, pode Sim. acabar agravando, queimando o módulo, né? Tendo algum problema mais grave ainda, né, Billy? Exatamente. Então é um ponto importante. A gente tem um cuidado aqui, principalmente você citou aí, Thiago, quando vai executar alguns procedimentos no carro, sempre tem um cuidado, uma orientação, porque hoje o carro ele tem uma eletrônica sofisticada. Então o produto em si ele não gera nenhum dano ao carro, mas o manuseio, uma seleção errada ou não se preparar ou preparar o veículo ali para uma operação, ele pode gerar erros. E quando você não está também com um produto oficial ou um produto que tenha o software correto para aquele carro, a gente trabalha com uma rede de comunicação CAN. Eu tenho carros que trabalham até com fibra ótica, né? Então a velocidade de comunicação é muito rápida, então alguns comandos é sempre necessário ter um cuidado, um conhecimento, uma calma para executar e não gerar nenhum erro. Legal. Aí eu acho que no mesmo caminho aí que nós estamos seguindo, a pergunta da Maria de Fátima. Boa noite. Esse aparelho X431 faz configurações de módulos? Por exemplo, módulo de ABS, módulo de unidade de comando de controle de motor, e também se codifica a chave, Abílio. A Maria de Fátima nos faz essa pergunta aí. Certo, certo. Então, boa noite, Maria. Respondendo aí os pontos. Eu achei interessante a pergunta e vou explicar. Eu acho que eu vou conseguir encaixar todos os pontos. Vamos lá. Quando a gente fala em configuração de módulo, ele é um ponto que é super polêmico. O que se entende como configuração de módulo? A configuração de módulo é uma pergunta que é sobre ajustes e resets, ou quando eu substituo a peça ou o componente, porque eu vou ter esses dois níveis. Eu tenho uma programação ali de componente, ou eu vou ter a substituição de uma peça e eu vou precisar apresentar ela novamente, fazer o casamento dela com toda a eletrônica do carro. Então, sobre essa pergunta, o X431 Pro ele é um equipamento que ele vai fazer até o nível de ajustes e resets. Então, o que significa isso? Tudo que é ajuste e reset é quando eu já tenho um software instalado no equipamento e eu preciso apresentar uma peça. Então, eu vou lá dar um comando que eu vou inserir qual é o valor padrão, limite mínimo e máximo de funcionamento dela. E ele já vai ter essa informação pré-definida. Ou quando eu faço um ajuste, que ele vai me dar abrir uma tela onde eu vou definir ali um valor de trabalho, ele vai absorver esse valor e salvar no módulo do carro. Então, com isso, quando vem essa pergunta, se ele faz ali a configuração de módulos, por exemplo, de ABS, airbag, o nosso produto ele vai conseguir fazer ali um ajuste de combustível, um ajuste de corpo de borboleta, fazer, por exemplo, ali uma habilitação de sistema de ar-condicionado, quando por algum motivo ele perdeu ali a configuração. Vou dar um exemplo, a linha GM, quem está acostumado a lidar com essa linha, sabe que, por exemplo, ali a família Corsa C, alguns modelos como Astra, Zafira, em alguns momentos ali descarrega a bateria, ele perde a configuração do ar-condicionado, então você consegue habilitá-lo novamente. Então, nesse nível de programação, né, fazer um sincronismo do sensor de RPM, fazer algumas configurações, enfim, a grade ajuste de suspensão, as configurações de câmbio automatizado, tudo isso vai incluir no X431 Pro. Agora, a Maria ali, durante a nossa resposta aqui, ela já está passando ali que é a substituição da peça e fazer o casamento do módulo. Nesse nível, você já vai partir para uma plataforma que vai precisar de um recurso a mais, que é a programação online, que é o produto PAD 3 e o PAD 5, que vai ser o tema da nossa próxima transmissão ao vivo, na próxima semana, na próxima quarta-feira. A gente vai falar sobre o produto que é o PAD 3.
Então, quando a gente cai nesse nível de casamento de módulos, no passado, né, você pegar a frota antiga, eu não tinha não era muito complexo o procedimento. Eu precisava ter ali um módulo que fosse compatível com o mesmo software do carro, instalaria esse módulo e precisaria ali fazer uma configuração de número de chassis, fazer alguns ajustes básicos para entrar em funcionamento. Quando eu trago para a frota mais nova, ou os veículos que já trabalham com Redcam, eu substituir uma peça já é um procedimento complexo. Eu vou precisar ter uma peça compatível, eu preciso, para a grande maioria dos carros, acessar um servidor, baixar o arquivo original do carro, instalar no módulo do veículo para ele poder fazer esse casamento. Então tudo isso daí vai entrar num nível avançado, que é a parte de programação online. Eu vou aproveitar, Thiago, não querendo esticar muito aqui essa pergunta, essa resposta, né? Mas de forma rápida, na semana passada eu fiz uma explicação e eu acho que faltou aqui no início, que é falar sobre o nível de diagnóstico. O scanner, um scanner no carro, ele pode ter 5 níveis de diagnóstico. Isso que vai definir a aplicação do produto e o valor agregado desse equipamento. Então, os níveis de diagnóstico, o primeiro nível é ler e apagar falha, que é a função básica que qualquer scanner executa em um veículo, em um módulo. O segundo nível é a leitura de parâmetros, que é onde você já começa a ter uma diferença entre um produto e outro. Que na leitura de parâmetros eu vou monitorar ali uma temperatura, uma velocidade no motor, uma pressão do coletor de admissão, se o pedal de freio está acionado ou não. Então eu vou ver parâmetros numéricos ou status de componentes. Eu vou ter a visualização numérica ou a visualização gráfica. E nos produtos mais avançados eu vou ter a opção, por exemplo, de fazer gravar um diagnóstico para poder identificar falhas intermitentes. Depois eu venho para o terceiro nível, que é o nível de teste de componentes. Então com o scanner eu vou conseguir acionar componentes do circuito. Então eu consigo acionar ali um eletroventilador, uma bomba de combustível. Se eu pego uma eletrônica embarcada no carro, por exemplo, um módulo de carroceria, consigo acionar um farol, uma seta, um limpador, uma trava de vidro. São todos testes que eu vou acionar componentes para testar ali a saída do módulo, se o componente está funcionando, se o circuito está funcionando. Então ele é um complemento, entra no terceiro nível. Eu tenho o quarto nível de diagnóstico, que é o ajuste e reset, que é o tema que a gente estava conversando agora. Fazer um ajuste de combustível, fazer um aprendizado do corpo de borboleta, fazer um ajuste de altura de suspensão pneumática, os ajustes de transmissão automática. Então reconhecer ali, por exemplo, nos automatizados, o keys point, que é o ponto de contato da embreagem ali com o volante no motor, fazer um aprendizado de troca de marcha, fazer uma regeneração de filtro de partícula, uma substituição de pinça de freio de mão eletrônico. Tudo isso entra no menu de ajustes e resets. E o quinto nível, que é a parte da programação online, que é quando eu necessito sim substituir uma peça, um módulo. Hoje não está limitado só a um módulo. Dependendo do carro, eu vou substituir uma peça. Pegar, por exemplo, os carros com injeção direta, que eu tenho uma bomba ali que trabalha com sinal PWM e ela tem um módulo próprio. Então, dependendo do componente, eu vou substituir essa peça e eu vou precisar fazer uma programação online, que é acessar um local que tenha um arquivo ou aquela informação, fazer o download dessa informação, descarregar no carro e fazer a codificação, que é a apresentação desse novo software no sistema do veículo. Então tudo isso é possível com um equipamento que tem a função online. Então, só abrindo um parênteses aí, Thiago, para a gente explicar aí os níveis dos equipamentos. O Pro, ele é um produto que ele vai atingir até o quarto nível, que é a parte dos ajustes e resets. Ele não vai ter disponível essa parte de programação online. Legal, cara. É interessante a pergunta e o questionamento da Maria, porque hoje nós temos esse produto também. Nós temos o scanner, nós temos do nível 1 até o nível 5, né? Sim. Então, são diferentes capacitações, são diferentes mercados, o público-alvo hoje é muito grande, então gera muito essa pergunta aí dia a dia, né? O nosso suporte técnico atende muitas ligações disso aí. E existem vários fatores que podem atravessar isso aí. Casamento de módulo,
pessoas que têm, às vezes, pegam um módulo de um carro, é compatível, mas não é devido ao número do mobilizador. Então, tem que analisar tudo em volta, né? Antes de fazer algum procedimento, antes de tentar entrar com o scanner e simplesmente colocar aqui e vai dar certo. Existe muito conhecimento mesmo por trás disso. Então, é legal a sua pergunta, Maria, e bem interessante também a explicação do Abílio. Maravilha, Abílio. Aí, seguindo aqui, o pessoal tá participando aqui, cara, tô gostando, hein, Abílio? O pessoal tá interagindo bastante. Pô, tá legal, cara. Não, tranquilo. Olha aqui, ó. O Alexandre Reale tem um X431 Pro lá. O Leonardo também tem um Pro Lite. Tá perguntando aqui também se alguém poderia me ajudar sobre o Pro Lite. Claro, cara. Pô, a gente tá aí. Temos os nossos telefones aí na tela. Tem o nosso site ali também. Praticamente a plataforma do Pro, no Pro Lite. É bem interessante a plataforma da Launch, ela é bem limitada, né? Só dando uma ajuda rápida aí para o nosso amigo sobre a pergunta do ProLite. O ProLite, Leonardo, ele é idêntico ao X431 Pro. A diferença é que ele tem um tablet que tem uma polegada menor e ele vai ter um número de montadoras menores, né? Então o Pro ele vem com uma cobertura que é a nível mundo para 110 marcas, e o ProLite, que é uma versão vamos colocar assim, um nível abaixo em termos de cobertura, ele vem com 70 montadoras, mas nada que interfira no diagnóstico da frota que a gente roda aqui no mercado brasileiro, né? E aí ele tem todos os recursos conforme a gente vem explicando aqui. Faz a leitura de falha, faz a leitura dos parâmetros, tem o comando de apagar falha, o teste de atuadores e principalmente os ajustes e resets. Boa, Abílio. Tem uma pergunta também aqui sobre o sistema EOBD. Hoje nós temos uma plataforma, nós temos um ícone, né, dentre as montadoras ali com a sigla EOBD. Eu acho interessante você tocar nesse ponto, porque talvez ela possa, essa pergunta pode até se enquadrar, esse questionamento seu, desculpa, pode até se enquadrar na pergunta aqui do nosso colega aqui, chamado Guaro Trilhas Off-Road, né? Sim. Eu percebo que a linha GM é bem restrita, né? Algumas informações, por exemplo, câmbio 6T30, né? Não consigo fazer ajustes. Semana passada, né? Senti alguma deficiência na área de airbag da S10 2.8 diesel, um carro 2012. Abílio, dá sequência aí para nós aí. Acho que vai ajudar o pessoal ali da Guaro Trilhas ali. Vamos lá, vamos tirar essa dúvida da turminha. Eu vou colocar em 2 pontos aqui essa resposta. A primeira é a linha GM, principalmente aqui a frota que a gente roda no Brasil, ela vai ter alguns macetes para ser navegado com o equipamento da Launch. O que são esses macetes? Aqui no Brasil a GM ela pega projetos que vêm de várias subsidiárias do mundo dela. Então a gente tem, por exemplo, na década de 90 era muito comum a gente receber os carros que eram projetos da Opel. Então você pega, por exemplo, o Kadett, você pega, por exemplo, o Ômega, Vectra, Astra, são todos projetos que eram da Opel. Então dentro do menu do equipamento da Launch, eu vou até mostrar aqui, ó, você vai ter algumas diferenças de acesso. Então eu tenho a opção aqui Buick, que é uma divisão da GM, eu tenho a Cadillac, eu tenho a Chevrolet, eu tenho a GM e a GM Brasil. Então cada um desses ícones vai ser responsável por atender e liberar as funções de acordo para cada carro. E além disso eu ainda vou ter aqui, por exemplo, na opção Europa ou Europeu, que tem aqui no menu, por exemplo, a montadora Opel. Então o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter alguns macetes. Isso daí vale anotar, pegar o caderninho, deixar anotado aí essa dica, que é para você ter o acesso e ter o recurso completo para a linha GM. O que seria esses macetes? A frota antiga, que vai entrar ali, por exemplo, os carros mais populares, Corsa, Celta, primeira geração do Prisma, Meriva, esses carros, para você conseguir um acesso com o equipamento, primeira geração da Montana, né? Para você conseguir esse acesso, você tem que selecionar pela opção GM Brasil. Selecionando por GM Brasil, você vai ter o acesso a essa linha popular e a frota antiga da GM. Essa é a primeira dica.
toda a seleção para carros da linha GM tem que ser feita manualmente. Então ele dá a opção de busca automática, só que os carros aqui que rodam no mercado brasileiro, eles não possuem o protocolo OBD ativo na tomada de diagnóstico. Então ele não faz a busca do número de chassis, então necessariamente você vai ter que buscar manualmente. Então selecionar ali o modelo do carro, o ano do veículo e o sistema que você deseja acessar. A outra dica é assim, a opção GM, que vocês estão vendo aí na tela, vão ficar um tonzinho, opa, cliquei aqui em acessar, a opção GM, o título GM vai ser necessário para acessar os carros da frota nova, 2012 em diante. Então você vai pegar ali Onix, Prisma, Cobalt, Spin, Cruze, Tracker, Nova S10, Trailblazer. Você vai fazer o acesso aqui selecionando pela montadora GM e também fazendo a seleção manual do carro. E quando você clicar na opção de seleção manual, ele vai apresentar ali as divisões da GM. Você vai clicar na opção Chevrolet, selecionar o ano do carro, o modelo que você deseja e ele já vai te dar todos os módulos disponíveis. Então, alguns macetes. Para acessar, por exemplo, a linha Vectra antiga, né, os Vectra 97 a 2002, os motores 2.2, você pode selecionar ou pela opção Chevrolet ou pela origem do carro, que é a montadora Opel. Então são alguns macetes que você vai poder usufruir, igual um exemplo ali, ele citou ali a parte do câmbio, a parte do airbag, a parte do imobilizador. Então esse carro nessa faixa de ano, o pessoal da Guari Trilhas, né, off-road, a gente teria um sucesso para ter os recursos desses módulos acessando pelo menu GM. Acessando por essa opção, você conseguiria ter ali o acesso completo para ler falha, pagar falha, a leitura dos parâmetros, o teste de componentes e principalmente ali as opções de ajustes e resets. E voltando ali no início, onde o Thiago citou, aqui eu tenho o diagnóstico completo para cada montadora. E eu vou ter aqui disponível um exemplo, a opção EOBD. O EOBD nada mais é do que aquela leitura genérica do protocolo OBD. Então, quando eu clico nessa opção conectado ao carro, ele vai reconhecer a eletrônica do veículo através do protocolo. Então, ele reconhecer o protocolo, ele vai acessar exclusivamente o sistema de injeção eletrônica do veículo. Ele vai acessar o sistema de injeção eletrônica, ler falha, apagar falha e fazer a leitura dos parâmetros relacionados à emissão de poluente. Então ele tem essa função e com essa função você já consegue ter uma prévia do motor. Então normalmente encontra-se, né, Thiago, aí no mercado aqueles produtinhos, os leitores genéricos, né, que são aqueles scanners que tem um preço baixinho e alguns lugares tem uma propaganda que é enganosa, que fala que ele faz a leitura de todos os carros, o diagnóstico completo, mas é um leitor genérico, faz a leitura do protocolo e é uma função. Então o scanner da Launch ele tem o diagnóstico completo e caso você queira fazer uma leitura rápida, né, às vezes chega aquele carro ali que você só quer fazer uma leitura, ler a falha do motor, ele tem uma função que é super prática, que é o EOBD. Eu acho até importante, Thiago, depois a gente combinar e fazer uma live falando um pouquinho sobre a função EOBD, porque ela tem um recurso assim fantástico. Ela auxilia muito no diagnóstico e principalmente no nosso mercado ela é pouco utilizada. Eu acho interessante a gente colocar aí na nossa agenda, no nosso calendário, a gente fazer um bate-papo aí sobre a função EOBD. Certinho, Abílio, é isso aí. Bem, a explicação ali da linha Chevrolet, que realmente é muito... O pessoal pergunta bastante no dia a dia, né? Às vezes na parte de suporte técnico recebe essas dúvidas. O Alexandre também já está falando ali, ó, Montana 2013, então acho que ajudou bastante o pessoal aí também nessa parte aí. Exato. Então aqui, Thiago, só para a gente mostrar também de forma rápida, para não esticar muito aí a nossa apresentação,
Eu queria só mostrar o comportamento do produto, tá? Como ele interage ali no diagnóstico com o carro. Então vou dar um exemplo, né? Aqui eu estou acessando o modo de demonstração, é como se eu tivesse selecionado uma montadora. Então ele apresenta ali o título da montadora, a versão do sistema, e na parte de baixo eu vou clicar na opção confirmar. Eu clicando em confirmar, o aparelho ele vai conectar com a interface via Bluetooth. Reconheceu a interface, ele vai iniciar a comunicação com o carro. Comunicou com o carro, ele já apresenta aqui na parte de baixo qual é o modelo do carro. Então vocês estão vendo aí no cantinho superior que ele aparece ali. O modo de demonstração é uma Ford F350 ano 2012 e já apresenta também o número de chassi completo do carro, tá? E na parte de cima ele apresenta as opções. Abílio, eu estou vendo ali na primeira linha que já tem uma palavra em inglês. E agora, o que eu faço? Eu tenho uma opção de tradução aqui no canto de baixo, no cantinho inferior ali. Ele traduz simultaneamente na tela. Esse é um outro ponto importante. Esse equipamento ele vai ter disponível, ele está traduzido 70% já para o português e tem 30% que está em inglês. Porém, ele tem o tradutor simultâneo. Então, qualquer tela que eu abrir aqui no equipamento, ele vai me apresentar aqui a opção de tradução simultânea. Eu cliquei na tradução, eu vou ter aqui disponível 3 tópicos, que é padrão para qualquer carro que você venha acessar com o equipamento da Launch. Então ele vai te dar, independente se você está acessando ali o Onix ou você está acessando ali uma BMW, uma Porsche, uma Mercedes-Benz, ele sempre vai apresentar essa estrutura no menu, onde ele vai ter disponível a opção do teste rápido, a opção de digitalização do sistema e seleção do sistema. O teste rápido ele vai fazer a busca automática de todas as eletrônicas do carro, verifica se tem falha e já acusa na tela, quantidade de falhas, o código e descrição. A digitalização é só um checklist, ele indica se está instalado ou não aquela eletrônica embarcada no carro. Então se o carro tem um ABS, se tem um airbag, se tem um sistema de injeção eletrônica e assim por diante. E a seleção de sistema é a busca manual, né? O modo tradicional, onde você vai escolher qual é o módulo que você deseja acessar. O equipamento vai apresentar a lista completa com todos os módulos que esse carro pode vir a ter equipado. Bom, eu vou fazer aqui um teste para a gente demonstrar o comportamento do produto pelo teste rápido. Então eu vou acessar, cliquei no teste rápido. Se eu tivesse conectado ao carro, o carro com a ignição ligada, ele vai começar a fazer a varredura do sistema. Então ele vai identificando, mostrando aqui a barrinha de progresso e já mostra para mim na lista quais são os módulos reconhecidos. Os módulos que não tem falha vão ficar na cor verde e os módulos que tem algum defeito gravado na memória ou presente, ele vai apresentar na cor vermelha. E aí ele vai indicar para mim, quando ele finaliza a busca, ele já vai apresentar na tela todos os módulos que foram reconhecidos. Os módulos que estão com falha vão ficar na parte superior, ele já vai te indicar a quantidade de defeitos que eu tenho gravado, o código e descrição. Então um exemplo, eu estou ali com o módulo de motor, é a ECM, módulo de controle do motor. Eu tenho 4 falhas, ele já vai me apresentar ali a opção do P0303, então ele já me dá o código seguindo o padrão OBD e a descrição da falha, falha de ignição no cilindro 3. E assim ele vai apresentar para todos os demais modos. Eu já vou ter ali a opção, o título do módulo, por exemplo, na transmissão, o módulo, o código de falha P2500, a transmissão possui uma relação inadmissível. Então ele vai me apresentando o código e descrição. Isso para cada um dos módulos presentes no sistema. Na parte de baixo, eu já vou ter aqui a opção de tradução. Então, alguma palavra, alguma escrita está em inglês, eu consigo traduzir também. Ele me dá a opção de gerar o relatório. Então se eu clicar aqui em relatório, lembra lá no comecinho da nossa apresentação que eu citei que qualquer carro que eu faço o diagnóstico de forma automática ele gera um relatório. Ele já gerou um relatório e está salvo lá na telinha inicial. Porém, se nesse momento eu quero colocar mais alguma anotação, eu quero colocar uma observação, eu já quero compartilhar por e-mail, eu quero salvar na nuvem, eu quero mandar para a impressora para poder imprimir o relatório, eu posso clicar nessa opção aqui embaixo, clique em relatório,
ele me abre uma tela que vai apresentar já os dados do carro, ano, modelo, montadora, quilometragem, o número de chassi do veículo. Eu consigo criar uma categoria se esse relatório é pré-reparo, durante o reparo ou pós o reparo. Consigo colocar uma anotação aqui, então ele me abre um campinho. Eu vou colocar aqui só como teste. Cliquei aqui em como teste, vou voltar aqui na tela, clico em confirmar. Na sequência, ele vai ter aqui o campo que são os dados da oficina, que já dá para deixar pré-programado no aparelho para você não precisar digitar para cada veículo. Então ele vai te dar aqui, você pode colocar o nome da oficina, o endereço, a cidade, o telefone, código postal, telefone, um e-mail, e na sequência você vai ter disponível aqui também a opção de colocar o logotipo da empresa. Então você tem um cartãozinho de visita, ali a arte com o logo da empresa, você consegue inserir no relatório. E eu clico aqui em confirmar, ele vai habilitar aqui o relatório, ele vai me mostrar aqui os dados da oficina, sai o rodapé com o nome da Launch e o produto que foi utilizado, é o produto da linha X431, os dados da oficina, os dados do carro, incluindo a data e o horário que foi feito o diagnóstico e o número de série do aparelho, e na sequência ele vai apresentar aqui para nós o módulo, o código de falha e a descrição. E eu já vou ter a opção aqui de salvar, onde ele vai criar um arquivo em PDF, e esse arquivo em PDF eu vou poder utilizar dos recursos da plataforma Android para usá-lo. Então eu posso mandar para a impressora, eu posso compartilhar ele por e-mail, eu posso salvar esse arquivo na nuvem, tudo isso disponível aqui no comando de compartilhar. Então eu tenho aqui os ícones, o e-mail, compartilhar na nuvem, salvar no Drive e assim por diante. Tudo isso disponível aqui nessa opção de relatório. Bacana, bacana. Que bola, cara. Então aqui um outro ponto da tela, Thiago, finalizando essa busca aqui, nessa tela inicial, que é o costume nosso, quando a gente faz uma varredura completa do carro, na sequência eu vou ter a opção aqui de apagar falha, que é o Clear DTC. Os equipamentos mais antigos, o reparador tinha que acessar módulo por módulo para ter disponível essa função e apagar cada uma das falhas. Então aqui no Clear DTC ou na opção de limpar a avaria, eu clico e ele dá o comando de apagar para todos os módulos. Então, da mesma forma que ele identificou todos os módulos, quando eu dou o Clear DTC, ele acessa aquele módulo e dá o comando de apagar todos de uma única só vez. Legal, bacana. Isso é interessante. O primeiro, eu acredito que seja o básico, né? O primeiro teste que o reparador deve fazer quando um carro chega, independente da situação, né? Sim, sim. A utilização da ferramenta é fundamental, porque aquilo ali você já economiza 80% da sua mão de obra, né? Você sabe justamente onde você deve mexer, aonde você vai trabalhar, né? Quais são os principais defeitos do carro, né? Porque existe a falha presente, a falha passada, né? Ou até mesmo aquela falha intermitente, né? Que é gerada devido ao desgaste, né? Da peça ou do próprio atuador. Então é bem bacana, bem interessante essa função teste rápido, né? Essa leitura, essa dinâmica que o scanner traz para dentro da oficina, né? O reparador com o equipamento na mão ali, ele já tem praticamente ali o primeiro passo ali, né? Sim, exatamente. De uma forma rápida, né? Eu sempre brinco, Thiago, fazendo até um comparativo. Os médicos vão me bater, mas essa etapa do scanner é como se fosse o checklist do médico, né? Você vai lá no médico, você está com algum problema, ele vai pedir uma série de exames, uma bateria de exames, e depois ele vai pegar o resultado para poder te dar o diagnóstico. É essa função que o scanner faz ali no carro. Eu acesso todos os módulos, consigo fazer o checklist deles, verificar o que tem problema ou não, consigo já gerar um relatório e deixar arquivado para me acompanhar a evolução do caso, né? Vamos dizer assim, e já tenho o comando ali de apagar as falhas, que eu consigo fazer uma varredura também de forma rápida. Avançando um pouquinho mais, Thiago, e deixando claro aí para todos que nos acompanham as funções do produto, até aqui a gente acessou o carro, identificou todos os módulos, deu o comando de apagar falha, fez a leitura ali dos defeitos, gerou o relatório, que é o trivial, o básico. Agora a gente entra na parte avançada.
Então eu vou selecionar um exemplo, eu quero fazer um diagnóstico no módulo de transmissão. Então vou clicar aqui na opção de TCM, módulo de transmissão, aperto o Enter. E ele já vai me apresentar aqui a tela com todas as funções. Essa tela também é um padrão da Launch. Então, para qualquer veículo, independente da montadora, ele sempre vai apresentar essa estrutura. O que vai ter nessa estrutura? Eu tenho as opções ali de ver informações. Então, eu clico aqui em ver informações, ele vai me passar os dados daquela central eletrônica que eu estou acessando. Então, ele vai me dar ali, por exemplo, qual é o ano de fabricação, o número de chassis gravado naquele módulo, a versão do software, a última atualização, os arquivos que estavam ali armazenados. Então tudo isso eu consigo ter disponível nessa opção de informações do módulo. E em muitos casos vai ser necessário, quando se tem uma substituição ali do módulo, para você saber ali como comprar a peça, qual é a versão, o ano de fabricação, a versão do software. Então esse campo é extremamente importante. Um outro ponto, na sequência ele vem me apresentando aqui a opção de ler o código de falha. Então eu comando o mesmo comando que eu tive ali na tela inicial de ler os defeitos do carro, eu consigo acessar específico para o módulo de transmissão. Como a gente deu o comando de apagar, quando eu acessar aqui, ele vai dar que o sistema está ok. Mas se ele tivesse uma avaria, ele já ia apresentar aqui o código, a descrição. Aqui na parte de baixo ele aparece a opção de gerar o relatório, a tradução também. Então ele habilita aqui de novo o comando de ler falha e na sequência o comando de apagar falha. Tá aqui limpar memória de falha. Então eu verifico o defeito e tenho um comando de apagar o defeito. Na sequência eu tenho o título de ler fluxo de dados, que nada mais é do que fazer a leitura dos parâmetros. Então eu clicando aqui na opção de ler fluxo de dados, eu vou ter uma tela que eu vou selecionar. Eu posso selecionar item por item, ou eu tenho já o comando aqui na parte de baixo para facilitar o nosso dia a dia, né? De selecionar todos. Então eu marquei aqui todos os parâmetros, eu venho aqui na sequência e clico em confirmar. Cliquei em confirmar, ele vai abrir a leitura dos parâmetros. No primeiro momento na forma numérica. Então ele vai apresentar na primeira coluna ali o título do componente ou circuito que eu estou fazendo a leitura. Na segunda coluna, que ele dá com o título ali de valor, ele vai me mostrar o status ou a leitura em tempo real daquele componente ou circuito. Na sequência ele tem uma escala de referência, para alguns carros ele vai ter, para outros não. É sempre importante que essa escala de referência, a gente orienta que o reparador sempre tenha acesso ao material técnico do carro, para ele saber quais são os limites mínimos e máximos para ele fazer um monitoramento, né? Na sequência eu tenho a coluna que vai mostrar a unidade de medida que ele está fazendo a leitura. Então nesse momento aqui, eu rolando a tela para cima, eu vou ter o acesso às demais leituras do carro. Então ele vai mostrando ali o título, a unidade, o valor em tempo real. Eu quero fazer uma leitura na forma gráfica. Então um exemplo aqui, eu vou pegar o sensor de rotação do motor. Então eu quero fazer a leitura exclusiva do sensor de rotação. Eu venho aqui na última coluna e clico na forma gráfica. Eu clicando, eu posso selecionar ele de forma individual, ou eu posso vir aqui na tela gráfica, na parte de baixo, e abrir todos os parâmetros em tela cheia. Então, e na forma gráfica. Então eu vejo um gráfico para cada parâmetro, eu vou ter o título, a linha do tempo. Então a vantagem de ter uma leitura gráfica que eu consigo acompanhar no decorrer do tempo quais foram os picos mínimos e máximos durante ali o diagnóstico. Abilio, o ícone ficou pequeno, o gráfico ficou pequeno, eu consigo ampliar? Consegue. Eu clico uma vez sobre o parâmetro que eu desejo e eu já tenho ele em tela cheia. Um outro ponto que é interessante aqui, Thiago, nessa parte gráfica, e a todos aí que estão participando, é que eu consigo integrar parâmetros e fazer comparativos. Vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente pega uma falha lá no sistema do motor de aceleração. Pode ser uma falha no corpo de borboleta ou pode ser uma falha no pedal de acelerador. Então eu consigo nesse gráfico integrar. Eu consigo colocar 2, 3, 4, até 5 parâmetros em um único gráfico para gerar um comparativo. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, eu estou com a posição da rotação da forquilha de mudança B.
eu vou colocar aqui o sensor de rotação e vou colocar aqui também o pedal do acelerador. Aqui eu tô colocando os parâmetros só para vocês entenderem, né? Mas no nosso dia a dia da oficina, normalmente a gente vai selecionar parâmetros ali que fazem sentido para a gente poder identificar, analisar o comportamento do carro. Vocês podem ver que ele criou ali 3 gráficos, e todos eles estão com variação com amplitudes grandes, né? Mas cada um tá identificado com uma cor diferente. Então eu tenho aqui o azul, que é a rotação da forquilha, o laranja, que é a rotação do motor, e o roxinho, né, o lilás, que indica ali o sensor de velocidade. O sensor de, perdão, o pedal do acelerador. Pô, legal, cara. Uma coisa também que o pessoal pergunta, é uma pergunta meio que rotineira, a galera troca um pouco o nome do gráfico por questão osciloscópio, cara. Acho legal tocar nesse ponto, explicar que são 2 coisas totalmente distintas, né, Abílio? Exatamente. É importante passar que o osciloscópio, ele grosseiramente definindo, ele é um multímetro avançado, porque ele vai ter uma precisão, um tempo de resposta que ele vai permitir que a gente faça o diagnóstico na rede CAN, que são circuitos que têm uma interação de resposta e transferência de informação muito grande. A nossa função gráfica aqui no scanner, ela não substitui o osciloscópio. O gráfico no scanner, ele é uma forma visual mais didática de você ver aquele parâmetro, aquele componente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se nós temos uma falha num sensor de posição do pedal do acelerador, se eu tenho só a visualização numérica, então se a gente apagar aqui a parte gráfica e ficar analisando ali só o quadrinho azul, onde tem os valores em azul, eu só vou conseguir ver a leitura instantaneamente. E pode ser que eu me distraia e não consiga pegar aquele momento, né, aquele momento que o pedal não funcionou, ou ele teve uma curva errada no acionamento. Quando eu coloco na forma gráfica, eu consigo ver a linha do tempo, então tudo que está acontecendo nesse momento e o passado, e eu tenho o registro visual disso. Então eu consigo ver ali o pico mínimo, o pico máximo, o tempo que ele permaneceu. Isso daqui é uma função, por exemplo, para fazer uma leitura de som da lambda, facilita muito. Eu consigo ver a amplitude mínima, a amplitude máxima. Eu vou conseguir ver se a minha sonda está travada, se ela está travada em mistura rica, mistura pobre. Então eu consigo ter uma visualização melhor. Então é um ponto importante, Thiago. Em qualquer scanner, né? Não só no produto da Launch, o gráfico não substitui o osciloscópio. Ele é uma forma visual que vai permitir que você tenha um melhor diagnóstico, mas ele não substitui o osciloscópio. Maravilha, cara, maravilha. A sonda 1, sonda 2, às vezes até tem questão de alternador, né? Você pode verificar pela função gráfica, mas nada substitui o osciloscópio, né, cara? Bem bacana. Abílio, legal, o pessoal tá interagindo aqui, nós já estamos aí com praticamente 1h20 de live, cara. Já estamos já estamos na reta final. Então aqui, Thiago, só para a gente poder também só finalizar aqui a explicação das funções e também poder responder as perguntas aí. Eu acredito que tem algumas perguntas aí pendentes. A gente só explicando aqui o final, fizemos uma leitura de parâmetros e na sequência eu tenho o teste de atuação, o teste de movimento. Então quando eu clico aqui, por exemplo, em teste de atuação, ele vai me dar uma lista com os itens que eu consigo estar acionando e ele vai executar no carro. Então aqui, como a gente está no sistema de transmissão automática, ele me dá aqui para acionar a solenoide reversa, a solenoide 2, a luz de troca de marcha para a primeira, segunda, terceira, quarta marcha. Então eu seleciono o item que eu desejo acionar, clico aqui na opção implementar ou acionar ou ativar, vai depender do sistema que está sendo ativado. Eu vou dar o OK, ele vai executar aquela função de 10 a 15 segundos. Então tudo que é teste de atuação, ele vai estar acionando componentes ali durante o período para você testar o circuito ou o componente. E por último, eu tenho aqui a parte de funções especiais, que entra toda a grade dos ajustes e resets.
Então, um exemplo aqui, acessamos um módulo de transição automática. E olha que interessante, a gente tem um aprendizado das engrenagens. Então, eu fiz uma manutenção na transmissão, eu vou precisar fazer o ajuste fino dela, para que ele faça a troca sem dar trancos, solavancos, ou tenha uma demora ali no procedimento. Então, eu clicando aqui, por exemplo, ele vai me dar o tutorial de como fazer o ajuste. Isso daí vai servir para qualquer módulo, para qualquer veículo. Quando eu acessar, eu clico ali nas partes de funções especiais, eu vou ter todos os recursos de ajustes e resets, e quando eu seleciono ele, ele vai me dar ali quais são os procedimentos. Então, um exemplo, para realizar o ajuste dessa caixa de transmissão da F350, eu preciso estar ali, ó, execute em marcha lenta até a temperatura da água acima de 60 graus, o tempo de execução do veículo está mais do que 10 segundos, desligue a carga do motor, não aplique carga no motor. Então, durante todo o procedimento, vocês podem verificar que ele vai apresentando as orientações. Eu posso aqui, caso esteja em inglês, eu tenho o Azinho, que ele é o de tradução, então eu clico aqui. Eu estou até dando ênfase aqui, Thiago, essa semana foi engraçado. Eu fiz um atendimento para um cliente aqui do interior de São Paulo, que ele falou: ó, Bílio, tava uns dias aqui apanhando com o aparelho, queria traduzir o balãozinho ali durante o procedimento. Aí eu vi a live que vocês fizeram semana passada, se apertou numa letrinha ali que eu nunca tinha apertado e traduziu a tela. Então, não só no canto inferior, pessoal, aqui também, quando aparece a mensagem, você tem a opção de tradução, você consegue traduzir os balãozinhos aqui com as informações dos procedimentos. Então, eu seguindo toda a orientação aqui, ele vai abrir a tela para fazer o ajuste. Então, um exemplo ali, ó, tá subindo a temperatura. Eu vou abrir aqui rapidinho, ó, 56, 59, 60 graus, 61 graus, que é a temperatura mínima, ele pede 60. Então, eu cliquei aqui, ele vai iniciar ali o procedimento. Aí ele pede ali, ó, pressione o pedal do acelerador de forma completa e rápida. A velocidade do motor pode estar acima dos 5.000 RPMs. Ele vai te dando todo o procedimento. Eu vou clicando, executando, respeitando aqui os processos e dando o OK. Finalizei o ajuste, ele vai voltar para a tela inicial. Então, aqui é um passo a passo aí de como fazer um ajuste, um reset aqui com o produto, Thiago. E para finalizar o diagnóstico do carro, terminei, clico aqui no botãozinho de voltar na parte inferior, ele vai voltar para a relação dos módulos que ele identificou. Para finalizar o diagnóstico, vou clicando em retornar até ele apresentar a mensagem aqui: deseja sair do diagnóstico? Sim. Cliquei em sair do diagnóstico, ele volta aqui para minha telinha inicial e já fica pronto para o próximo veículo, para o próximo sistema ser acessado. Legal, amigo, bacana. Eu acho que o foco das nossas lives, das nossas apresentações, esse treinamento bem básico, né, vamos dizer assim, é justamente isso, né? Trazer as informações do dia a dia, né? As telas do equipamento, e facilitar a vida do reparador lá. A gente sabe que hoje é muito difícil, às vezes é correria dentro da oficina e o cara quer a prontidão, né, a praticidade da ferramenta. Mas o X431 Pro é um scanner que traz muitas funções, né, muitas funções. Então ele abrange uma série de diagnósticos, uma série de telas. E uma coisa interessante que a gente falou na outra live também, Abílio, quais termos usa, né, o equipamento, né? O equipamento da Launch, como eu disse no início, ele trabalha, na verdade, com o máximo possível de informações da montadora original. Então, hoje nós temos aí vários exemplos. Por exemplo, o diagnóstico na linha Volkswagen é um sistema, o diagnóstico na linha Ford é outro sistema, o diagnóstico na linha Chevrolet é outro sistema, né? E assim vai. Justamente por quê? Porque tenta trazer a maior proximidade possível do próprio equipamento original, né? Um óleo de engenharia, um Tec 2, né? Os Marelli, né? São equipamentos que a Launch ela unifica e traz essas plataformas para nós. Então, a grande divergência, né, dos equipamentos nacionais é justamente isso. Então, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com equipamentos nacionais, ele tem lá uma tela padrão para todas as montadoras, né? Uma quantidade de testes reduzida, né? Você vai ver que hoje com o Launch é um perfil diagnóstico, o equipamento nacional é outro perfil diagnóstico.
E assim vai. A tela de funções especiais é fantástica. A tela de funções especiais dentro do nosso equipamento, ela te traz ali infinidades de diagnósticos, de nível de programações offline, né, Abílio, que o Sim, X431 Pro faz, né? Então, caminhando por essa estrada aí, a gente se depara com várias perguntas, né, várias sim, informações, até mesmo o aprendizado do dia a dia, né, acaba sendo mais fácil, né? correto. Vou aproveitar aqui, tem a pergunta do Ju Wilson, né? Ele tá assim, ele pergunta assim, né? Ele nos identifica como boa noite, né? Consigo fazer o reset do aviso antipoluição do Fluence 2.0 sem defeitos na unidade de comando de motor? Consegue sim, Thiago. Ali na linha Renault, no Fluence em específico, você vai ter ali no módulo de motor, você vai acessar o sistema e lá nas funções especiais, que é o título que ele dá para os ajustes e resets na linha Renault, você vai ter uma opção que chama PEC Reparação. Então você vai acessar o módulo de motor e lá em funções especiais, clicar na opção de PEC Reparação. Aí ele vai te dar todos os itens que ele faz um reset, né? E um deles vai estar lá o sensor de antipoluição. Ele vai dar o comando, ele vai fazer resetar a contagem, deu uma engasgada agora. Ele vai zerar a contagem e vai vai finalizar esse procedimento. Ele tem umas dicas ali, tem alguns procedimentos. Ele vai pedir para o carro ter uma certa temperatura, tem alguns requisitos a serem cumpridos para realizar o ajuste, mas o equipamento faz o passo a passo. Uhum. É interessante esse ponto aí, essa pergunta do nosso seguidor aqui, do nosso cliente aqui, foi interessante, porque acontece muito essa informação no Fluence. Então, muitas das vezes, até a questão do próprio combustível é ideal verificar, tá? E o Sim, nível de fuligem dentro dos catalisadores também. Isso é muito importante a gente tá verificando aí, né, Billy? Porque exatamente. são essas informações que às vezes não acusam no próprio equipamento, né? Exato. Não dá ali como defeito, mas o carro entende essa informação e grava esse erro. Então ali é uma falha intermitente, vamos dizer assim, né? É um erro que foi gravado e que foi passando por ali e ficou a luzinha no painel do carro. Exatamente. Show, legal, cara. Mais alguma pergunta, Tiagão? Da turminha Ah, aí? aqui, vamos voltar aqui no André. Ele pergunta aqui se para imprimir tem que baixar algum aplicativo de impressora, alguma coisa nesse sentido. É uma boa pergunta, André. A gente tem a seguinte situação: o tablet ele vem configurado de fábrica para trabalhar com uma impressora da própria Launch, que é uma impressora de mão, uma impressora portátil, e ela imprime um relatório semelhante ao de cartão de crédito, né? Então vai sair todos os dados ali num cupomzinho fiscal, vamos dizer assim. Se você tem uma impressora aí na oficina sem fio, né? Eu tenho uma. Não vamos fazer merchandising, né? Mas eu tenho da marca X, da marca Y. Você vai ter que baixar o aplicativo no tablet, instalar, aí fazer o casamento da sua impressora com um tablet através do Wi-Fi direto ou do sistema da rede Wi-Fi que você tem na oficina. Aí você vai conseguir fazer o procedimento completo. Se tiver alguma dúvida nesse procedimento, você pode nos acionar aqui embaixo no vídeo, né? Tá apresentando o nosso telefone de contato do suporte técnico. Você pode entrar em contato conosco de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, que nós conseguimos orientar, passar aí dar o apoio para você fazer esse procedimento. Pô, show de bola, Bino. Legal, cara. Tranquilo. Aí já vai gerando mais discussão aí no grupo aí. O pessoal já vai. Ah, troquei o catalisador da Montana, preciso fazer o reset? Isso, o reset na prática, assim, ó, na Montana 1.4, quais são os resets que você teria? Você tem o ajuste fino de combustível, que é o que o carro permite de recurso. Isso aí dependendo da faixa de ano, né? Eu estou tendo uma referência que esse carro seja a geração já à frente de Agile, né? A carroceria já com a frente de Agile. Então você tem ali os resets do combustível, o ajuste fino do combustível, o ajuste de combustível. Você vai ter ali o reset dos parâmetros autoadaptativos, que é uma função importante, onde você vai parametrizar ou voltar no padrão de fábrica ali o funcionamento
do motor e alguns parâmetros primordiais, tempo de injeção, leitura de som da lambda. Então seria importante sempre verificar. Ele não tem propriamente dito o ajuste de catalisador. Você vai ter ali fazer um ajuste fino do combustível, verificar ali tempo de injeção e fazer um ajuste de marcha lenta do motor para verificar ali o funcionamento do carro por completo. Ah, tranquilo, Bruno. Show de bola. Rapaziada, acho que é isso aí. Então, dúvidas, perguntas rotineiras, isso aí a gente já vem tendo bastante tempo, e com essa segunda live a gente já consegue entender melhor assim o que acontece, né? Quais são as perguntas com mais frequência. Então, isso aí nós podemos estar trabalhando, o foco da live, né? É justamente esse, trazer essas informações e interagir com o pessoal, né, Billy? Exatamente. Muito bacana essa interação, estreitar esse relacionamento também, explicar, né, quem somos nós, da onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Temos essa frase pronta aí, porque a gente está num mercado, né? A gente está numa época que a tecnologia ela chega muito rápido, então é muita informação, coisas que, assim, a gente, há 5 anos atrás, né, em curto prazo, aí, nós não tínhamos veículos autônomos, né, acendimento automático de faróis, reconhecimento de faixa. Então, todas essas informações, a gente vai, no montante, vai chegando, porque a partir do momento que um reparador abre a porta da oficina lá, pode entrar um Fusca, ao mesmo tempo pode entrar um BMW, né, com todos esses sistemas aí. Então, a gente faz isso aí justamente para estreitar esse relacionamento e para explicar o que nós temos aí e em questão de benefício para trazer para vocês, né, Abílio? Exatamente. E até aproveitando, Thiago, aqui seu posicionamento, né, sobre essas aplicações, eu vou aproveitar. A gente teve uma pergunta aqui da cliente, do Denis. A Launch está fazendo o GM 2020. Aí vem um ponto que é importante. A gente está numa era que as tecnologias mudam constantemente. Então vou usar ali o exemplo da GM. Nós temos bastante acesso para frota nova, para carros que são recém-lançados no mercado. Porém, para alguns sistemas a gente demanda um tempinho um pouco maior para desenvolver. Vou dar um exemplo. A linha GM foi lançada aí no mercado. Vamos pegar a linha Novo Onix, e ela veio com um novo protocolo de comunicação. Então, um novo protocolo de comunicação, ele vai ter novos itens de segurança. Então, toda a parte de comunicação é complexa. A Launch ela já está desenvolvendo todo esse software. E todo produto ele vem com um período de atualização longo, são 3 anos. Então, eu diria que num curto prazo a gente já vai ter o acesso nessa frota 2020, que particularmente trocou ali a eletrônica da nova Tracker e por enquanto do novo Onix, perdão, né? O Onix, tanto o Onix hatch quanto a carroceria do sedanzinho, né? A nova versão. Então esses são sistemas aqui que já estão na nossa linha de desenvolvimento. Mas dando como referência, você pegar, por exemplo, o Volkswagen Virtus 2020, você pega a BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, a gente já tem modelos que são recém-lançados no nosso mercado e o produto já tem uma cobertura porque ele tem um desenvolvimento a nível global. Oh, bacana, Billy, tranquilo, cara. Mas alguns comentários aqui, cara, de alguns comentários positivos aqui, né? O Kleber, Kleber, nosso parceiro de Maringá. Opa, aqui olá, Kleber, boa noite. Show de bola. Para câmbio automático, o equipamento faz tudo, faz ajustes, resets e muito mais. Valeu, Clebão, obrigado, cara. Exatamente. Aí também tem ali o Alexandre aqui também, tem o elevador, tem o scanner, recicladora de ar-condicionado da Launch, né? Ótimos produtos, assistência excelente. Valeu, pessoal. Obrigado, Alexandre. Tá aí assistindo com a gente aí, compartilhando aí também a nossa live aqui, a nossa participação. Bílio, bacana, cara. É isso aí. Então, a intenção, né, Thiago, era passar um pouquinho sobre o produto. Ficamos aí no ar por praticamente aí 1 hora e 40.
Então batemos aí um papo sobre o produto. A gente está toda semana, isso é importante aí, todo mundo que está nos vendo, seguir nós nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente lança lá no Instagram, no Facebook, algumas dicas e macetes durante a semana. Então é normal você ver alguns posts ali, ó, como faz um ajuste, como faz um reset, como acessa um carro. Então nos acompanhe nas redes sociais. E toda quarta-feira, como tradição agora, a gente vai ter uma live explicando sobre um produto, sobre uma função. E é importante a participação de todos para que a gente faça essa troca de informações. É legal receber as perguntas, ter toda essa troca de informações, dicas, macetes e assim por diante. Pô, legal, cara, bacana. Acho que é isso aí, pessoal. Temos várias novidades aí nos próximos dias aí. Vamos fazer mais algumas lives, vamos preparar bastante material, as informações que nós tivemos, nós vamos passar para todos vocês, disponíveis nas nossas plataformas também. Sigam, que nem o Abílio falou, siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook. Nós estamos com um projeto para fazer um canal no YouTube também, isso é muito interessante, vale muito a pena, cada like, cada compartilhamento de vocês ali nos ajuda bastante com isso aí. E o foco é esse mesmo, tentar aproximar, né? Trazer mais informações possíveis, porque a tecnologia, que nem eu disse, está muito rápida, então você reparador, você de oficina mecânica, fique por dentro dos assuntos, fique antenado. Nós, de alguma forma, aqui estamos tentando trazer material didático, né? E equipamentos de última geração para você não ficar de a pé nesses próximos anos aí, né, Bi? Com certeza. Sempre correndo atrás da tecnologia, acompanhando toda a evolução do automobilismo, vamos dizer assim. Então, gostaria, né, Thiago, de agradecer a participação de todos. Espero que todos tenham gostado, tenha sido boa a experiência, a troca de informação. Nos encontramos aí nas redes sociais. Qualquer dúvida, a gente tem o telefone aqui do suporte técnico. Então você que tem um equipamento, ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode nos acionar e ficamos à disposição. Claro, cara, não, tranquilo. Foi legal, Abílio, foi bacana, o pessoal interagiu aí mais uma vez. Só temos de fato a agradecer aí o pessoal que estava com a gente aí, né, que esteve participando aí de alguma forma. E pessoal, bacana, nos liguem, façam questionamentos, perguntem, esclarecimento de dúvidas, adquiram o equipamento, é muito importante. Exato. Com certeza. Se precisar, o que puder tiver na nossa alcance, com certeza nós vamos fazer para ajudar vocês aí, beleza? Combinado. Então, em nome de todos aqui do Grupo Forta, da área técnica comercial e da empresa, da Fortatec, agradecemos aí a participação de todos e desejamos um bom término de noite e até a próxima live. Show! Valeu, Abílio! Valeu, Thiago! Obrigadão! Até mais! Tchau, tchau!